Após capturar Nicolás Maduro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora avança com seu discurso de ameaças para outros países, e isso tem assustado as lideranças em todo o mundo. Trump tem feito acusações contra Colômbia, Cuba, México e mostra um interesse estratégico na Groenlândia, ilha dinamarquesa rica em minerais raros. Todas essas declarações têm assustado então o mundo, uma vez que viola o direito internacional e abre precedentes para que outras potências tomem iniciativas semelhantes. Sobre esse tema, a gente conversa aqui no Primeira Análise com o doutor em Direito Internacional e professor da UFMG, Lucas Lima. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Obrigado aí pela sua disponibilidade em conversar com a gente ao vivo. Bom dia. Sempre um prazer conversar com vocês. Professor, o discurso de Donald Trump é retórica ou ele realmente pode invadir outros países e prender seus presidentes, assim como fez com Nicolás Maduro? Acho que a grande particularidade do atual governo é a sua imprevisibilidade. Mas não é possível ignorar que há muita retórica e que o fato de que essa invasão da Venezuela serve para reforçar essa retórica, reforçar esse ar de imprevisibilidade das ações que são típicas das relações internacionais. Previsibilidade é um elemento muito importante nas análises e nas projeções. O fato é que qualquer outra invasão, qualquer outro uso da força tem custos de três tipos: militares, jurídicos e políticos. À medida que certas ações vão ser tomadas, esses custos aumentam e os próprios tomadores de decisão em Washington vão ter que analisar. A mudança de chefe de Estado na Venezuela, com o sequestro de Nicolás Maduro, acaba gerando uma série de reações em parceiros importantes, manda sinais para diferentes partes do mundo, manda um sinal claro para a América Latina que, através de alguns estados, resiste a essa ação militar. Se decidir repetir esse tipo de ação, os custos necessariamente aumentam. Então, qualquer cálculo de risco, com base vai ou não vai realizar algum tipo de invasão, deve levar em consideração todos esses custos que não são negligenciáveis para os Estados Unidos, que, como disse ontem mesmo o presidente Trump, vai enfrentar em breve midterm elections, as eleições de meio termo, que é um próprio teste à condução da política externa americana no atual momento. Ações como essa do americano, da Rússia, por exemplo, também, né, que invadiu a Ucrânia, tem enfraquecido o poder de ação da ONU e de outros organismos internacionais? Quero dizer, a gente está caminhando para um mundo sem regulação? Um mundo sem regulação eu acho difícil. Todo tipo de estrutura política vai exigir algum tipo de resposta jurídica. O atual modelo de 1945, com a proibição do uso da força, baseado no Conselho de Segurança, não é que é uma surpresa que o Conselho de Segurança esteja paralisado. No passado, o Conselho de Segurança só agiu quando havia consenso ou não havia oposição de um dos membros do Conselho. O que aconteceu, por exemplo, no caso da Ucrânia, é que, diante da paralisia do Conselho, a Assembleia Geral agiu e tomou uma posição, condenou a agressão. Eu não sei se isso vai acontecer no atual caso da Venezuela, por diferentes razões. A ONU ela continua servindo para uma de suas funções. Houve uma reunião emergencial na segunda-feira, os estados colocaram as suas posições, outros estados que não são membros do Conselho, como Brasil, Argentina e Paraguai, mas têm um interesse na região, foram se manifestar nesse Conselho, foram demonstrar as suas posições e aumentaram o custo político e argumentativo por parte daquele que cometeu a violação da norma. O mesmo aconteceu no caso da Ucrânia. E como nós vimos, nos 3 anos de guerra da Ucrânia, isso gerou um certo afastamento da Rússia na comunidade internacional. Se isso vai acontecer nas mesmas proporções com os Estados Unidos, ainda não é certo. Nós estamos a nem uma semana do ocorrido, mas certamente algum tipo de reação, de nova articulação. E, nesse sentido, o Brasil, por exemplo, tem tomado posições em diferentes órgãos multilaterais. A ONU só tem poder de agir quando o Conselho de Segurança consegue fazê-lo. No atual momento, o Conselho de Segurança, por diferentes razões, e o poder de veto, não tomou uma decisão. Isso faz parte das regras do jogo e do próprio desenho institucional dessas instituições.
No caso da Venezuela, Trump disse que o país vai entregar pelo menos 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos, e Trump disse categoricamente: eu que vou administrar esses recursos. E só que, por outro lado, a presidente interina Delcy garantiu que governa o país sem influência de qualquer agente externo. O que a gente está vendo diante dessa aparente normalidade na Venezuela, né? A gente já teve aí mais de 50 mortes nessa captura de Nicolás Maduro. O presidente está preso nos Estados Unidos e a Venezuela aparentemente seguindo o seu fluxo normalmente. Eu acho que a mensagem que a presidente da Venezuela envia é uma mensagem de normalidade, sobretudo para estabilizar a situação interna e externamente. Imaginem um chefe de Estado que se altera no poder, tem uma série de poderes e de estruturas de decisão que precisa mandar uma mensagem. Eu acho que seria muito curioso se ela dissesse: estamos seguindo ordens de Washington. Por outro lado, há um interesse econômico americano e me parece que essa é a grande vantagem que Trump precisa contar para a sua audiência interna para legitimar a sua ação. Não nos esqueçamos. São duas grandes audiências: a audiência externa, os aliados e competidores, e a audiência interna, os aliados e os opositores. Então, é necessário que Trump envie a mensagem dizendo: houve uma vantagem específica na ação que tomamos na Venezuela. Essa ação vem em barris de petróleo, essa vantagem vem em barris de petróleo. Mas não nos esqueçamos que o mercado de petróleo também tem um limite X de produção de barris. Há uma série de atores envolvidos nesse processo que não querem ver o preço do petróleo despencar com uma superprodução venezuelana. Então, nesse momento, uma série de arranjos estão sendo realizados, uma série de novos acordos estão sendo realizados e, naturalmente, a voz do setor privado de Washington acabará sendo ouvida. O que vai testar o futuro da Venezuela é esse ponto de equilíbrio que o novo ou velho governo vai ter que encontrar, que é um equilíbrio entre manter a normalidade institucional sem se demonstrar completamente submisso a um poder externo. Ainda falando sobre a Venezuela, professor, a gente imagina, né, que, claro, vai ter todo esse julgamento que pode levar até mais de um ano de Nicolás Maduro nos Estados Unidos, mas a gente imagina que Maduro vai, de certa maneira, ser condenado, né? Eu não consigo imaginar Nicolás Maduro sendo absolvido na Venezuela diante de tudo que foi feito pelo poder militar dos Estados Unidos, né? Eles capturaram o presidente da Venezuela em menos de um minuto, mataram mais de 50 pessoas que eram seguranças de Nicolás Maduro, capturaram também a esposa de Maduro, gastaram-se milhões e milhões de dólares enviando todo aquele aparato militar para o Caribe. Enfim, a gente pode esperar talvez por uma condenação de Nicolás Maduro, né? Eu não ficaria surpreso se houvesse uma condenação parcial. São pelo menos 4 grandes acusações que se têm utilizado contra Nicolás Maduro perante o Tribunal de Nova York. Os Estados Unidos já alterou parte de uma delas, que talvez fosse mais difícil de enquadrá-lo como um chefe de um cartel, muito embora outras aplicações de lei interna envolvendo narcoterrorismo ainda continuem bastante, eu não diria sólidas, eu diria consistentes dentro da estratégia americana. O processo judicial, naturalmente, com aquela corte especializada que julgou casos do 11 de setembro, existe uma expectativa de condenação. Eu acho que é muito razoável essa expectativa de condenação, mas um processo judicial tem os seus próprios meandros, tem as suas próprias defesas. Eu acho difícil que seja declarado completamente inocente, mas eu acho que nós temos aqui que aguardar o desenrolar do processo, o exame de provas, das condenações, das estratégias de defesa, das pressões exteriores que estão acontecendo. Nós temos, de um lado, China e Rússia pedindo a liberação
de Nicolás Maduro como um ato diplomático, nós temos a Argentina pedindo a extradição de Nicolás Maduro para o julgamento numa corte argentina. Então são muitos os elementos que podem influenciar nesse processo. Eu acho que se é difícil realizar previsões políticas num momento de instabilidade, é ainda mais difícil realizar previsões jurídicas diante de um caso tão sem precedentes. Existem outros argumentos, como, por exemplo, a regra da imunidade de chefe de Estado, que, em teoria, é também lei americana, que será invocada pela defesa e que o juiz de Nova York terá que decidir, sabendo que, num sistema de common law, certas decisões geram precedentes. Então, qual é a mensagem que o sistema judiciário americano enviará ao mundo se disser que a imunidade de chefe de Estado não é uma regra respeitada? Os Estados Unidos podem se ver numa situação similar no futuro. Então, todos esses cálculos vão participar desse processo judicial que, eu concordo com você, vai ser longo e está sujeito às novidades e novos fatos no campo. Uma coisa que talvez a gente pode ter certeza, né, professor Lucas, é que dificilmente Nicolás Maduro vai voltar a ser presidente da Venezuela, né? Eu acho altamente improvável essa situação, porque, além de tudo, um eventual retorno de Maduro à presidência da Venezuela coloca em xeque a estratégia americana da revisitação da doutrina Monroe com o chamado corolário Trump, enviando um sinal de que tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi estrategicamente pensado, gerou um custo zero. A mensagem que você manda gerou um custo zero? Não, gerou um resultado zero. Manda uma mensagem de enfraquecimento que eu imagino não esteja na estratégia dos Estados Unidos. Professor, para a gente finalizar essa entrevista aqui no Primeira Análise, essa situação é particular de Trump ou um novo movimento que estamos vendo em todo o mundo? O senhor disse aí que Trump é imprevisível, fala para o seu público interno, para o seu público externo, mas isso é uma coisa só dele ou a gente vai ver outros líderes como ele? Trump, no passado, serviu como modelo para outros governos. Também em diferentes lugares do mundo, na América Latina, na Ásia, na Europa e na África. De que maneira esse modelo do Trump 2.0, do seu segundo mandato, vai eventualmente se consistir num precedente ou como um cartilha de certos governos aliados ao seu modo de fazer política internacional e política interna, o tempo vai nos dizer. Mas há uma alta probabilidade de que isso possa ser repetido em futuros governos, se não houver as pressões internacionais e nacionais, se não existir algum tipo de balanço, algum tipo de controle, algum tipo de oposição. Nesse momento, por aquilo que nós julgamos, tanto na comunidade internacional quanto acompanhando os debates públicos internos nos Estados Unidos, há resistência, há controle, há uma tentativa de controle nesse momento. Então eu não ficaria surpreso se houvesse uma repetição de certas tendências, mas ao mesmo tempo o que vai se desenrolar nas próximas semanas e meses vai ser também a cartilha de resistência e oposição. Aquilo que eventualmente acontece nos Estados Unidos muitas vezes se repete como tragédia em outras partes do mundo. E é exatamente a capacidade de resistência ou de adaptação ou de acomodação que vai definir se isso é a nova regra do jogo ou uma exceção temporal.